Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estou chegando aqui mais uma vez para nos reunirmos aqui nesta página virtual, nesta sala virtual, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, não podemos deixar de agradecer mais uma vez a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades, mesmo que não enxerguemos desta forma, com as dificuldades que enfrentamos na vida, aqui neste trânsito pela terra, mas sem sombra de dúvida que todas são oportunidades para o nosso aprendizado. Não podemos deixar de agradecer também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias, cientificamente falando, ou em seus evangelhos de amor. Agradecermos aos espíritos amigos, estes abnegados companheiros de jornada, que nós conhecemos ou os denominamos como anjos de guarda. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Sim, existem a maioria desses que nós denominamos como anjos de guarda. Eles estão do nosso lado, ombro a ombro, lado a lado, fisicamente falando, estão no corpo físico. Além, é lógico, de vários outros companheiros que se encontram no outro plano da vida, no ambiente espiritual, que estão também seguindo conosco e nos auxiliando constantemente. Agradecemos, por último, a todos vocês que aqui se fazem presentes, àqueles que chegarão depois, àqueles que terão acesso a estas reflexões humildes e singelas, mas de boa vontade, devido aos compartilhamentos, muitas outras pessoas, centenas, quiçá milhares de pessoas, irmãs e irmãos nossos, também terão acesso a estas informações acerca da luz do Evangelho do Cristo na nossa vida. Então, queremos, neste momento, agradecer mais uma vez pela presença de todos e de todas, abraçando fraternalmente a todos e a todas, a nossa irmã Carlúcia, Vilma Guimarães, Tânia Luz, Virgínia Costa e todos os demais companheiros que aqui se encontram. Muito obrigado. E queremos também aproveitar este momento e precisamos aproveitar este momento, lembrando e relembrando que este momento que aqui nos encontramos, todas as vezes que aqui nos encontramos virtualmente, é um momento, é uma oportunidade para o nosso tratamento espiritual, uma verdadeira corrente magnética que fazemos, que formamos aqui neste momento. Por isso, em muitas situações, nós recebemos pedidos de orações, pedido de vibrações por pessoas que nos visitam virtualmente falando. E hoje temos aqui o pedido de uma irmã nossa que se identificou como Maria Benedita de Souza. Não disse qual é o endereço, a localidade da sua residência, o estado ou a cidade, mas Maria Benedita de Souza também falou que nasceu no dia 27 de dezembro de 1984. Então, vibremos todos nós, aqui reunidos, vibremos em favor desta nossa irmã Maria Benedita de Souza, que sem sombra de dúvida, os mensageiros de luz sabem perfeitamente onde ela se encontra neste momento e estão dispostos e com disposição para auxiliá-la. Então, roguemos a estes irmãos e irmãs do plano espiritual para que auxiliem de acordo e em acordo com as necessidades da nossa irmã Maria Benedita de Souza. Então, fica aqui o registro e as nossas melhores vibrações em favor dessa nossa irmã. Então, hoje aqui nos encontramos, além de estarmos aqui em tratamento, estamos também para realizarmos mais um estudo
de mais um capítulo, o penúltimo capítulo do livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Helena Neves, a nossa irmã Denise Peçanha Coutinho, que também se fazem presentes aqui neste ambiente virtual. Então, o capítulo 49 do livro Luz Acima, de Humberto de Campos, tem como título Homens Prodígio. Prestemos atenção nestas reflexões que Humberto de Campos nos deixou aqui através de Chico Xavier. Mas antes, faremos mais uma vez leitura para início das nossas reflexões do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem que se encontra no capítulo 184, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira, que todos nós somos iguais perante o Pai. Todos nós somos iguais perante Deus. Este Deus de infinita bondade e amor, essa força soberana que rege todo o universo, habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou pretos, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Para Deus, isso não importa, somos todos os seus filhos igualmente. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Pensemos nestas verdades, pensemos nesta verdade maior de que todos nós, perante Deus, somos iguais. Então aqui fechamos este parêntese com esta reflexão de Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 49, Luz Acima, Homens Prodígio, em que aqui Humberto de Campos nos traz um registro de um encontro do apóstolo André, irmão de Pedro, com Jesus, com a intenção de auxiliar Jesus no apostolado, apresentando a Jesus 3 pessoas, 3 companheiros, amigos, conhecidos de André, que segundo André seriam perfeitamente justificável e seriam perfeitamente possível o encaixe desses 3 companheiros no serviço apostólico com Jesus. Então aqui Humberto de Campos começa nos dizendo da seguinte maneira: conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu certo dia à residência de seu irmão Pedro com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Então aqui Humberto de Campos nos fala que conta-se, existem registros de que aconteceu este encontro de André com Jesus na casa do seu irmão Pedro, quando ele percebeu que Jesus estava à procura de cooperadores para o trabalho no ministério da salvação. Então ele, querendo ajudar, prestimoso que era, querendo prestar os seus préstimos a Jesus, ele levou a Jesus 3 conhecidos seus para apresentá-los a Jesus com a proposta de eles trabalharem no apostolado com Jesus. Então aí diz Humberto de Campos que recebeu Jesus com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. E aí André começa a apresentação para Jesus, mesmo que, como nós sabemos hoje, Jesus já sabia tudo a respeito desses 3 irmãos. Então André começou falando da seguinte maneira: Este, mestre, disse tocando o braço do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim, o condutor de cabras,
que tem maravilhosas visões do oculto. Então aqui André já começa identificando Jacó como sendo aquele que tinha um sexto sentido, que via o plano espiritual, ou seja, um verdadeiro e autêntico médium vidente. E aí ele diz para Jesus que Jacó já havia visto os próprios demônios flagelando homens imundos, e quando visitou o Templo de Jerusalém, na última peregrinação, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Então ele via o mundo espiritual. E aí André acrescenta que também Jacó enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. E aí Humberto de Campos registrou que, ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acrescentou: parece-me, Senhor, excelente companheiro para os nossos trabalhos. Então, André ainda acrescentou a Jesus: parece que este é um excelente trabalhador para a nossa seara. Jesus, conforme registrou aqui Humberto de Campos, Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacó, que, docemente constrangido pela silenciosa atitude de Jesus, informou: sim, é verdade, sou vidente do que está secreto e pretendo receber lições da nova escola. Então Jacó informou a Jesus: sim, o que André falou ao Senhor é verdade, eu sou vidente e quero contribuir. No entanto, eu exijo algumas considerações, algumas condições para servir no seu apostolado. Então ele diz: no entanto, receio a opinião pública. Então aqui, já de início, Jacó já começou dizendo a Jesus que ele estava pronto para trabalhar, queria trabalhar no apostolado, só que ele receava a opinião pública. E aí ele diz na sequência: trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo o salário recompensador. Se souberem por lá que frequento estas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Então aqui ele já começou dizendo que para ele trabalhar tinha estas condições. Ninguém poderia saber, principalmente o seu patrão, que era um poderoso e importante chefe romano, que ele, Jacó, tinha um bom salário, não podia de forma alguma perder aquele salário. E aí Humberto de Campos diz: fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível, seus lábios mostravam um ligeiro sorriso que não chegavam a evidenciar-se de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo amigo, que era judeu de meia idade, que revelava no olhar arguciosa inteligência. Então aqui André começou a apresentação do segundo amigo, este judeu de meia idade, que apresentava pela fisionomia ser bastante inteligente. E aí André começa falando acerca deste amigo para Jesus: este, Senhor, é Menahem, filho de Adode, o ourives, possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos, escuta vozes do céu. Então aqui era aquele médium, aquele médium ouvinte, aquele médium que tinha um sexto sentido em relação à sua audição, que ouvia as vozes do mundo espiritual.
anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe visões ou avisos espantosos. Ele, usando este seu sexto sentido, já descobriu por este meio as joias de Pompônia, Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. E aí ele diz que incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procurado por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Ele, com estas suas faculdades, ele teve condições de ler papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Então aqui ele fala, André falando a Jesus, sobre as qualidades mediúnicas deste nosso irmão por nome Menahem. E aí Humberto de Campos registrou da seguinte maneira, que após ligeiro intervalo, acentuou: não seria ele, ainda André falando a Jesus, não seria ele valioso colaborador para nós? Então questiona André a Jesus, não seria ele um importante colaborador para a seara? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menahem se explicou. Então, o próprio apresentado, o amigo de André, começou a se justificar. Sim, Senhor, realmente ouço vozes. Eu tenho um ouvido realmente aguçado e ouço vozes do céu. Resolvo em sonho diversos problemas acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas só que aí ele começa a colocar para Jesus as condições para que ele pudesse participar daquele novo ciclo de fé. E aí ele diz, eu quero participar deste novo ciclo de fé, mas estou preso a muitos compromissos. Eu sou uma pessoa muito comprometida, tenho muitos afazeres ou que fazeres. Aí ele diz ainda que não poderia vir assiduamente. Eu posso vir no trabalho de vez em quando. Eu não posso vir assiduamente porque o meu sogro Efraim, que é mercador de perfumes, ele é riquíssimo e está prestes a descansar, ou seja, a desencarnar descansar com os nossos que já desceram ao repouso, ou seja, que já desencarnaram. Aí ele acrescenta, sendo assim, eu só tenho condições de vir ao trabalho de vez em quando, porque sendo herdeiro de sua grande fortuna e sabendo que ele se escandalizaria com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder este enorme legado, não posso perder esta enorme riqueza. E aí Humberto de Campos diz na sequência, aqui identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Então, o próprio Menahem foi adiante, reforçando aquelas suas observações. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Então, aqui ele se justificou, eu não sou assim tão preso a coisas materiais, não dou muito valor às coisas materiais, só porque eu não posso me esquecer de atender os meus compromissos materiais em relação à minha esposa e aos meus filhos. Eu preciso assegurar o futuro deles. E aí, Humberto de Campos registra na sequência que novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente, ou seja, André, apressou-se em apresentar
o terceiro amigo. Então aí após aquela apresentação do segundo amigo e o silêncio de Jesus, então André resolveu apressar a apresentação do terceiro. Então ele diz a Jesus da seguinte maneira: Senhor, aqui temos o nosso irmão Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas escrituras. Então, aqui ele nos fala que este terceiro era um prodígio em escrever, ou seja, um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido, ou seja, o povo de Israel. Homens importantes, informa André a Jesus, que homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas referentes à lei e aos profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes, chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paira o Espírito do próprio Jeová, ou seja, o Espírito do próprio Deus. Então aqui termina André a apresentação desse terceiro amigo, ao que Humberto de Campos registrou na sequência, que após esta apresentação, calou-se o apóstolo e no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Então o próprio Moabe tomou a dianteira para acrescentar à sua apresentação feita por André alguns esclarecimentos ou outros esclarecimentos. Então ele diz: efetivamente, Senhor, escrevo em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e encho rolos enormes com instruções e decisões que nem eu mesmo sei entender. Então ele fala: eu escrevo sobre coisas que eu não entendo, que eu não conheço. Proponho-me, aí ele faz a proposta a Jesus, proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Ou seja, eu aceito o trabalho, mas somente aqui na Galileia. E aí ele justifica porque ele só poderia trabalhar na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Assim como os outros, ele diz: eu posso trabalhar, mas apenas aqui na Galileia e ainda pouco. Na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político logo depois. Prestemos atenção na proposta que ele faz a Jesus e em que tipo de atividade ele estava envolvido com pessoas importantes de Jerusalém. Então ele diz aqui, na cidade santa estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Então ele tinha sob a sua incumbência auxiliar no assassinato, usando a sua inteligência, auxiliar no assassinato do procurador e também auxiliar em eliminar alguns patrícios influentes. E aí ele diz na sequência a Jesus: quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso, não posso aceitar deveres muito extensos. Então aí ele encerra as suas exigências para Jesus, naquele sentido de proposta para o trabalho, ou seja, as suas cláusulas contratuais, simbolicamente falando, que ele apresentou a Jesus para que ele pudesse ser admitido
naquele círculo apostólico. Eu posso realizar, mas, no entanto, eu posso aceitar o trabalho, mas, no entanto, não posso aceitar deveres muito extensos. Eu posso auxiliar um pouco, mas sob estas condições. Então, Humberto de Campos, após essa terceira apresentação, registrou da seguinte maneira em relação ao ambiente, que a quietude voltou mais envolvente. André, seja o irmão de Pedro, André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no colégio Galileu, perguntou ao Cristo. Então, André, ansioso por auxiliar aqueles 3 amigos, ele perguntou a Jesus, já que até então Jesus não tinha dado nenhuma resposta. Então, André questiona: mestre, não estais procurando associados para o serviço redentor? E aí ele questiona mais uma vez: admitirás os nossos amigos? Então, se o Senhor está procurando associados ao serviço redentor, então o Senhor irá admitir esses nossos 3 amigos? Humberto de Campos diz na sequência que Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu de uma forma muito clara e transparente. Ele esclareceu: não, André, não admitirei esses 3 amigos. Esses nossos amigos, eles devem e precisam seguir os caminhos deles. Então ele diz: não, André, sigam nossos irmãos em paz. Então eu não admitirei esses 3, eles devem seguir os seus caminhos em paz. Por enquanto, esclarece Jesus a André e a todos nós, por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. E aí Jesus explica por que o roteiro daqueles 3 amigos de André eram tão diferentes dos roteiros de Jesus. O primeiro, Jesus esclarece, o primeiro que você me apresentou estacionou na situação lucrativa. O segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras preciosas. E o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Então aqui ele fala daquele primeiro, que era aquele médium vidente, mas que estava à procura, estava à espera de lucro, usando a sua mediunidade de vidência. Ele fala acerca do segundo, que neste caso era aquele que ouvia as vozes do mundo espiritual, mas que também estava à espera de uma herança, porque o seu sogro era bastante rico. E o terceiro, que era aquele que tinha uma facilidade enorme em escrever sobre todos os assuntos, mas que também estava em busca de glória aqui no plano físico. Aí acrescenta Humberto de Campos: Senhor, ponderou o irmão de Pedro. Então, ainda André, irmão de Pedro, insistiu: Senhor, ponderou o irmão de Pedro. Mas é preciso lembrar, ele diz a Jesus, é preciso lembrar, Senhor, que um deles, que é o primeiro, vê, o outro ouve, e o último escreve milagrosamente. Então ele fala do primeiro que vê, entre aspas, o segundo que ouve, entre aspas, e o terceiro que escreve, ou seja, aquele que vê o mundo espiritual, aquele que ouve o mundo espiritual e aquele que recebe a influência do mundo espiritual e escreve com facilidade. Então André fez essa observação a Jesus e Jesus responde: sim, sim, André. Considerou Jesus terminando a entrevista. Então Jesus acrescenta a André e a todos nós: no mundo sempre existiram homens. No mundo, voltando, então aqui Jesus encerra da seguinte maneira: sim, André, no mundo sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons,
que estragam inadvertidamente. Então Jesus lembrou, esses 3 têm dons maravilhosos, mas só que eles estão inadvertidamente estragando esses dons. Mas acima deles, estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então aqui Jesus encerra a entrevista com aqueles 3 e com André, falando desta maneira que a maioria de nós, ou boa parte de nós, temos maravilhosos dons que os estragamos, mas que Jesus estava e continua à procura daqueles que realmente desejam trabalhar na execução da vontade de Deus. Que possamos refletir sobre isto. Será que estamos verdadeiramente dispostos e com disposição para executarmos estas tarefas que Jesus aqui nos propõe, que são aquelas tarefas em relação à vontade de Deus aqui na Terra, já que nós aqui nos encontramos na condição de cooperadores de Deus? Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Abraçando fraternalmente ao nosso irmão Eudes, Cecílio, Júnior, Eudes Vieira, que aqui se faz presente, lá de Trindade, o nosso irmão Gilson Briz, que também se faz presente. Muito obrigado pela presença e companhia de todos e até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui voltaremos a nos reunir para estudarmos o último capítulo deste livro Luz Acima, que tem como título Bilhete a Jesus. Aqui Humberto de Campos encerra este livro escrevendo uma carta que ele intitulou como um bilhete a Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.